os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Eclesiastes, amém? Eclesiastes capítulo 9, versículo 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi a sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e a levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse o Senhor: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios em silêncio são ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra uma pouca de estutícia. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Hoje, meu pai me convidou, para trazer a palavra. E nós sabemos que a gente não pode negar uma oportunidade que Deus nos concede, né? Porque se Deus nos colocou nessa terra, nos fez encontrar o amor dele, permitiu que a gente encontrasse o amor dele, foi para que a gente pudesse compartilhar desse amor aonde a gente fosse, né? Foi para que a gente pudesse aprender e também ser luz em todo momento, né? Então a gente tem que aceitar, né, o chamado do Senhor na nossa vida e fazer tudo conforme a vontade do Senhor, né? Então eu estava ali orando hoje e perguntando para Deus que palavra que eu poderia trazer nessa noite, o que seria da vontade dele, né? Para os nossos corações. E ali eu fui ler essa palavra e Deus tocou no meu coração para trazer essa palavra para a igreja, amém? Aqui no livro de Eclesiastes, né, que muitos dizem que foi Salomão que escreveu, não é certeza, mas a maioria acha que foi Salomão que escreveu, né? Foi escrita por um sábio, por um homem sábio, e aqui ele estava no fim de sua vida, ele não era mais jovem, né? E eu creio que ele estava no fim da sua vida. E ele começou a refletir sobre várias coisas, né? Ele estava num período ali que ele ficava pensando de que adiantava ele ter vivido toda a vida, se no final, o que é que ia restar, né? E no final desse livro nós vemos que ele teve a resposta, né? Que era o temor do Senhor, né? Que ele fala no capítulo 12, versículo 13, de tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus. A vida, de que valia viver dia após dia sendo os mesmos, e tudo no final se resumia a nada. Ele estava nesse dilema e no final a conclusão dele foi que ele deveria temer a Deus. E essa palavra aqui específica, essa passagem específica do livro de Eclesiastes que nós lemos, ela fala a sabedoria, porque numa dessas reflexões dele, né, aqui, ele vê o quanto é importante a sabedoria.
E é sobre a sabedoria que eu quero falar nessa noite, sobre a importância da gente buscar a sabedoria do céu nas nossas vidas, né? Buscar a sabedoria de Deus todos os dias, em cada decisão que a gente tomar, a cada dia que a gente amanhecer, que a gente possa viver debaixo da sabedoria de Deus, né? Não da sabedoria humana, né? Que muitas vezes o nosso entendimento ele é fraco, o nosso entendimento é falho, que nós somos seres humanos imperfeitos, mas a sabedoria de Deus é perfeita. E por isso que a gente tem que buscar a sabedoria de Deus a cada dia, né? Aqui no versículo 12, ele começa falando sobre que o homem conhece o seu tempo. Então a gente não tem controle do tempo em nossas vidas, né? Nós sabemos que existem vários momentos, vários tempos diferentes na nossa vida. Tem tempo que a gente está sorrindo, tem tempo que a gente está chorando, né? Tem tempo que a gente está plantando, tem tempo que a gente está colhendo. Então, nossa vida, ela é feita de tempo. E a gente não sabe esse tempo, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, aqui ele fala, como os peixes que se pescam com a rede maligna e como os passarinhos que prendem com laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando de repente cai sobre eles. Então aqui fala que de repente o mau tempo cai sobre nossas vidas. E realmente a gente não espera, mas todo mundo passa por um momento difícil na vida, né? São várias lutas diferentes, mas como nós sabemos que nessa terra a gente ainda está sujeito, a passar por aflições, como Jesus disse, né? Que no mundo nós teríamos aflições. Então chega o tempo mau na vida de cada um, na vida de cada um de nós. E ali a gente tem que estar preparado, né? Para esse tempo, a gente não sabe o dia de amanhã, então mesmo se chegar o dia mau, o dia de luta, durante o dia mau, o dia de luta, a gente tem que estar preparado. A gente tem que saber lidar com aquilo, a gente tem que ter a sabedoria de Deus, né? Nos momentos bons, nos momentos ruins. Porque sem a sabedoria de Deus, a gente toma decisões erradas. Independente da situação que está na nossa vida. Se a nossa situação da vida está boa, está ruim, se a gente não tiver a sabedoria de Deus, a gente vai tomar decisões erradas. Vai trazer coisas boas pra gente, né? Nós sabemos que a única coisa que pode trazer alegria pra nossa vida é a presença de Deus, né? Nós podemos procurar em qualquer lugar, em qualquer outra coisa, mas sempre vai parecer que tá faltando alguma coisa se a gente não estiver buscando a presença de Deus a todo momento. Fica aquela sensação de que falta alguma coisa, né? Porque a gente nasceu para adorar a Deus. Quando Deus colocou ali Adão e Eva no jardim, quando Ele criou o homem e a mulher, foi para a glória dele, foi para adorar ele, foi para viver uma vida abundante. E por falta da sabedoria, ela não teve a sabedoria de obedecer a Deus, Eva, e acabou que não cumpriu o propósito de Deus. E desde este momento, o ser humano tem a falta que é de Deus no coração, e por isso a gente tem que buscar, né, o Senhor todos os dias. Por isso que é importante a gente buscar todos os dias. E ali depois de isso, ele falou que viu a sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Ele contou uma situação em que ele enxergou grande sabedoria, que foi quando tinha uma pequena cidade, aqui ele fala, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. Então tinha ali uma pequena cidade, e contra ela veio um grande rei, e começou ali querer levar cativa a cidade, começou a querer destruir a cidade, né? Era um grande rei e uma cidade pequena. E muitas vezes na nossa vida é assim, tem grandes lutas e nós nos sentimos pequenos diante das lutas, né? Mas aqui, como que aquela cidade sobreviveu a esse ataque? Muitas vezes a gente passa por ataque em nossas vidas, e como a gente vai sobreviver a esse ataque? Tomando decisões certas. Mas para tomar decisões certas, a gente precisa buscar a sabedoria de Deus, né? Então é importante que a gente venha buscar a sabedoria de Deus. E no versículo 15 dizia assim: e vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então tinha um homem que ele era tão sábio, aqui fala que ele era pobre, né? Que muitas vezes o que é valorizado na realidade, na vida de cada um, na nossa vida aqui na Terra, são coisas que passam, coisas passageiras. Quando, na verdade, a gente tem que se preocupar com as coisas eternas, né? Então, muitas vezes as pessoas desprezavam aquele homem, aqui fala que ninguém se lembrava daquele pobre homem. Muitas vezes porque ele era pobre, né? Mas a gente não tem que desprezar nem mesmo as coisas pequenas, né?
Porque Deus, ele é fiel, Deus é maravilhoso. E Deus, ele não olha como a gente olha, né? Como diz lá em 1 Samuel, né? Quando Deus foi escolher Davi para ser rei, Deus não vê como os homens veem. Os homens olham a aparência, mas Deus olha o coração. E ali, aquele homem era desprezado por ser pobre, mas ele era sábio. E foi por causa dele que a cidade não foi destruída. Aqui diz. Então, esse é um exemplo aqui que esse sábio que escreveu aqui em Eclesiastes deixou da importância da sabedoria. E depois ele falou: então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Então, muitas vezes, a sabedoria ela é desprezada, né? Muitas vezes as pessoas elas não têm prazer em ouvir palavras de sabedoria. Qual a maior palavra de sabedoria que a gente tem? É a palavra. E muitas vezes a palavra é desprezada, né? Muitas vezes os cultos de estudo bíblico, eles são os menos frequentados, são os mais vazios. Muitas das vezes isso acontece, mas a gente tem que ter o cuidado de não desprezar a sabedoria e o conhecimento da palavra de Deus, né? E aqui diz assim no versículo 17: as palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Então, mesmo o silêncio dos sábios é mais valioso do que o grito dos tolos, né? Muitas vezes a gente aprende muito mais com uma pessoa que a gente vê que busca a sabedoria de Deus estando ali em silêncio do que com o grito de uma pessoa tola. Então a gente tem que saber ouvir as pessoas sábias, né? A gente tem que buscar pessoas que tenham sabedoria para nos aconselhar, né? Porque todos nós precisamos de alguém, né? Ninguém sobrevive sozinho nessa terra. Por isso que é importante a união, né? Por isso que Deus, ele valoriza muito a união. Porque sozinho a gente não pode caminhar, a gente não foi feito para andar sozinho. Então a gente tem que ter pessoas ao nosso lado que estejam debaixo da direção de Deus, né? E aqui no versículo 18 diz assim: melhor a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Então, irmãos, aqui a gente viu que um pouco, aqui diz, um só pecador destrói muitos bens. E mesmo que a pessoa tenha muita sabedoria, o que traz a destruição para a pessoa é um pouco de tolice, um pouco de estutícia, aqui fala. Então a gente tem que ter cuidado, né? Pequenas coisas que nos afastam de Deus, porque é por meio dessas pequenas coisas que muitas vezes a gente é levado para um lugar que a gente não deveria estar, que a gente se afasta de Deus, que a gente deixa a nossa vida ir para um lugar que não deveria, né? Que a gente começa a viver coisas ruins. Então a gente tem que ter cuidado com tudo. A gente tem que ser vigilante, né? Como foi Neemias ali quando estava reconstruindo os muros, ele se preocupou em não deixar nenhuma brecha. Porque por meio das pequenas brechas, o inimigo poderia entrar e destruir a muralha toda de Jerusalém e novamente teria que construir tudo de novo. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, irmãos? E como simplesmente ter medo de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas, e o temor vem junto, porque a gente não vai querer entristecer o coração de quem a gente ama, na verdade. A gente não quer entristecer o coração de quem a gente ama. Então é importante a gente buscar o temor do Senhor para que a gente venha ter sabedoria, para que a gente venha ter uma vida abençoada, né? A ciência do santo, a prudência, nós temos que ser prudentes, né? A gente não pode deixar com que nada venha destruir a nossa vida. Lá em Tiago, se eu não me engano, fala que o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então ele sempre busca quem ele pode tragar, quem ele pode ali atormentar. Ele está buscando. E nós temos que ser vigilantes, nós temos que nos atentar à voz do Senhor para que isso não aconteça em nossas vidas, né? Em Tiago também fala sobre sabedoria. Eu vou ler aqui rapidinho, só um momento. Tiago 1, versículo 2.
a partir do versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé, obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançado de uma para outra parte. Então, aqui fala, também que a gente tem que se alegrar quando a gente passar por tentações, por momentos difíceis, porque isso produz paciência, isso nos ensina a ser pacientes, E a gente aqui fala que a gente, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então a palavra do Senhor fala, que a gente tem que ser perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Isso é possível ao ser humano? É muito difícil, porque a gente erra todos os dias. Mas a gente tem que buscar isso, não é porque parece impossível, ou porque nesse momento que nós buscar agradar a Deus em todos os nossos caminhos. E aqui fala que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, Porque pra gente conseguir viver na direção de Deus, a gente tem que ter sabedoria. Mas muitas vezes a pessoa fala, mas eu não tenho sabedoria, eu não sei tomar decisões certas, tudo que eu faço dá errado. Eu tomo decisão e sempre dá errado. Eu não sei fazer as coisas, eu faço tudo errado. Tem gente que pensa assim, mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Então Deus não vai negar a gente se a gente pedir sabedoria para Ele, Ele realmente derrama a sabedoria em nossas vidas se a gente pedir. Só que a gente tem que pedir com fé, Como disse no versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Então, a gente tem que ter fé para que a gente venha receber do Senhor a sabedoria que Ele tem para nós, Então, irmãos, um exemplo de uma pessoa muito sábia que nós temos foi Jó. Jó, ele passou por muitas adversidades, Aqui um pouco antes, ainda no capítulo 9 de Eclesiastes, a pessoa que escreveu aqui fala que todo mundo passa pelas mesmas coisas, sendo bom, sendo ruim, muitas vezes passa pelas mesmas coisas. Isso é verdade, mas qual a diferença entre a pessoa que não tem a sabedoria de Deus para a pessoa que tem? É que a pessoa que tem a sabedoria de Deus passa por momentos ruins, mas ela passa e ela aprende com esses momentos. A pessoa que não tem, ela passa e deixa aquilo destruir ela. Então que a gente venha ter a sabedoria de Deus para quando a gente passar por momentos difíceis, a gente deixar aquilo trazer bênção para a nossa vida, mesmo sendo difícil, porque essa é a vontade de Deus. Deus quer que a gente aprenda até mesmo nos momentos difíceis, E Jó foi assim. Ele estava lá, ele era um homem rico, tinha filhos, sábio, temia a Deus, era reto. E ele estava ali, vivendo sua vida, quando de repente, como diz aqui na palavra, no versículo 12, chegou um mal na vida dele. Deus permitiu que a prova alcançasse Jó. Satanás foi no ouvido de Deus e falou que Jó só adorava a Deus porque ele tinha tudo, E aí Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, nos diz a palavra. Só falou que não tocasse na vida dele, só que não tirasse a vida de Jó. E assim aconteceu. Ele perdeu todas as riquezas dele, ele perdeu todos os filhos, ele ficou doente, sobrou para ele a esposa dele. Só que a esposa ainda mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Amaldiçoe seu Deus e morre. E sobrou alguns amigos que mais acusavam ele do que ajudavam. Então, Jó, muitas vezes, ele pode ter se sentido sozinho, ele passou por uma grande provação. Mas ele teve a sabedoria de passar por aquilo. E no final ele falou, antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, hoje eu conheço de verdade, E conheço de perto. Então, na vida de Jó, toda aquela provação trouxe bênção na vida dele. Jó, ele aprendeu mais sobre Deus, ele quebrantou o coração, Porque nós temos duas opções quando a gente passa momentos difíceis. Ter o nosso coração quebrantado para Deus, pedir a misericórdia de Deus, ou endurecer o nosso coração
nos fechar. E Deus não quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente quebrante o nosso coração. Que a gente venha deixar que a verdade nos liberte, né? Como disse a diaconisa Neide na sexta-feira, só a verdade que liberta, né? E a verdade é a palavra de Deus. E essa é a maior sabedoria que a gente pode adquirir. Então a gente tem que deixar que isso venha entrar no nosso coração. A gente não pode fechar o coração, né? Então, em qualquer momento, né? Quando o Senhor nos corrigir, a gente não pode fechar nosso coração porque é pro nosso bem. Porque Deus quer que a gente tenha vida em abundância, né? Muitas vezes, como um pai corrige um filho e quer do filho, não é pro mal, né? A maioria das vezes. Assim é Deus nas nossas vidas. Muitas vezes Ele permite a gente passar por coisas difíceis para que a gente aprenda a tomar decisões certas, a fazer as coisas debaixo da direção dEle, né? A gente aprenda a depender dEle, a perceber que não é do nosso jeito, no nosso tempo, não é debaixo do nosso entendimento, porque nosso entendimento é falho, é debaixo da sabedoria dEle que a gente tem que andar. A gente erra, todo mundo erra. Só a sabedoria de Deus que é perfeita. Então, por isso que a gente tem que buscar depender totalmente de Deus, porque só a sabedoria dele é perfeita. E ali, Jó, ele teve essa sabedoria e passou por aquele momento, e no final ele foi abençoado. Ele acreditou, né? Ele teve fé. Ele não deixou a fé dele se abalar. Então, mesmo em momentos difíceis, não vamos deixar a nossa fé se abalar, amém? Que a gente venha fortalecer a nossa fé através dos momentos difíceis, porque depois de momentos difíceis é que a gente vive grandes milagres. Se a gente vai vivendo uma vida tranquila o tempo todo, quando é que a gente vai experimentar milagres de Deus? A gente experimenta quando a gente passa por coisas difíceis, né? Quando a gente passa por uma luta muito grande, depois a gente fica bem, a gente tem a vitória. Isso traz muita alegria para o nosso coração, né? Então, Deus, Ele é fiel, Ele é poderoso. Mas assim como teve Jó, que passou por esses momentos e teve sabedoria, também tem um exemplo de quem não tem sabedoria, né? Por exemplo, Salomão, um momento da vida dele, ele não teve sabedoria. E aquilo não destruiu a vida dele, mas colocou ele num lugar muito difícil, numa vida difícil. Salomão, ele é considerado um dos homens mais sábios, né, que existiram. A Bíblia até fala que ninguém nunca teve a sabedoria dele. Deixou um pouquinho de tolice afetar a vida dele, quando ele resolveu se envolver com muitas mulheres, né, estrangeiras, que desviaram ele ali por um tempo dos caminhos do Senhor. Quando ele deixou isso acontecer, foi um erro, pode parecer pequeno, né, ele fala que ele teve 1000 mulheres, mas isso trouxe coisas ruins para a vida dele. Então, a gente tem que vigiar para que a gente não seja como Salomão. Mesmo que a gente tenha sabedoria, a gente não tem que confiar na sabedoria. A gente fala, eu sou uma pessoa sábia, eu tomo decisões certas. Mas a gente não pode confiar na gente, a gente tem que confiar no Senhor. Porque aí, quando a gente confia na gente cai, né? A palavra de Deus fala, não te estribes no seu próprio entendimento. Então não se apoie no seu próprio entendimento. Porque nosso entendimento é falho. Nosso entendimento, ele falha, ele não dá certo, né? Pra gente fazer as coisas certas, a gente tem que estar debaixo da obediência do Senhor. Outro exemplo ali que eu tenho pra dar é que a gente tem que ter a fé, né? Por exemplo, Pedro, quando ele foi andar sobre as águas, ele começou tendo fé. Só que depois, quando ele viu que começou uma tempestade ali no mar, ele começou a afundar. Ele pediu socorro e Jesus socorreu ele. Mas o ideal era que ele não afundasse, que ele seguisse até o barco andando sobre as águas, sem duvidar, sem deixar a fé dele se abalar. Mas ele deixou a fé abalar porque ele olhou para as circunstâncias. Então, nosso olhar não tem que estar nas circunstâncias, nosso olhar tem que estar no Senhor. Nosso olhar tem que estar no Senhor todos os dias, porque é o Senhor que nos fortalece, né? Sem o Senhor a gente não está aqui, é o Senhor que nos dá o fôlego de vida para a gente acordar todos os dias. Foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que morreu na cruz por nós. Então, para que a gente vai olhar para as coisas dessa terra que nos deixa abalado, que nos deixa triste, se a gente pode olhar para Deus, que só nos traz alegria? A gente não deve fazer isso, a gente tem que olhar para o Senhor. A gente tem que buscar de Deus, né? Se Pedro estivesse só olhando para Jesus ali naquele momento, ele não teria afundado, mas ele resolveu olhar para as circunstâncias. Ele não teve a sabedoria
E por isso a fé dele se abalou. Então, irmãos, a palavra que eu quero deixar hoje é que é muito importante a gente ter sabedoria e não deixar, né, que nada venha nos abalar, nem mesmo as pequenas. Preciso temer a Deus primeiro, né? Então, tudo se resume a isso, né? No final desse livro de Eclesiastes, ele falou que tudo se resumia a temer a Deus. E tudo se resume a isso mesmo. Quando a gente teme a Deus, a gente consegue romper com qualquer barreira que está na nossa vida, porque o Senhor é quem nos ajuda. Não porque a gente é forte, porque a gente não consegue passar pelas coisas sozinhos, mas porque é o Senhor que pega na nossa mão, nos ajuda, né? Pedro ali precisou que Jesus pegasse na mão dele e o ajudasse, porque com certeza a gente vai errar na nossa vida. Em algum momento a nossa fé vai se abalar, em algum momento a gente não vai ter sabedoria, porque a gente é falho, né? Mas o Senhor, ele está sempre pronto para nos ajudar, né? Então, que a gente venha ter fé, que a gente não venha temer, que a gente venha buscar a sabedoria de Deus, porque isso é muito importante, né? Buscar o conhecimento do Senhor, buscar, né, em todo tempo. Não só quando a gente precisar, mas também quando a gente estiver bem, né? Porque muitas vezes a gente só busca a Deus quando a gente está mal, porque a gente precisa que Ele nos ajude, mas buscar a Deus também quando a gente estiver bem, né? Para agradecer a Deus pelo cuidado dEle, por tudo que Ele faz em nossas vidas todos os dias. Porque se a gente for parar para pensar, a gente vive milagres todos os dias. Muitas vezes a gente só não se atenta a isso, né? A gente prefere olhar para as coisas ruins. O ser humano tem muita mania de olhar só para o lado ruim das coisas. E isso não é bom, né? Isso acaba trazendo coisas ruins para a nossa vida. A gente tem que olhar para as coisas boas, né? A gente tem tantos motivos para agradecer, mas por que a gente só olha para os motivos que a gente tem para reclamar? Porque o Senhor nos levanta, o Senhor nos sustenta, o Senhor provê o alimento, Ele nos livra. Quantas pessoas morreram na pandemia, o Senhor nos livrou. O Senhor livrou nossa casa, nossa família, né? O Senhor tem nos ajudado. Mesmo aqueles que não tiveram esse livramento, mesmo aqueles que perderam o familiar, o Senhor é quem sustenta, né? E Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas, então a gente não pode questionar a vontade de Deus em nossa vida, porque quando a gente para pra pensar, aquilo foi o melhor, né? Deus não falha, os planos de Deus são perfeitos, e muitas vezes o que a gente achou que era pro nosso mal se converte em bem, né? Tipo José, ele achou que ser vendido ali para o Egito fosse pro mas não, no final Deus usou ele como governador e foi através dele que a fome de muitas pessoas foi saciada, porque ele teve a sabedoria de guardar ali os alimentos. Os irmãos dele, que trouxeram esse mal na vida dele, foram abençoados através da vida dele. Mas isso aconteceu na vida de quem teve o que é a sabedoria, né? Nós vemos na Bíblia várias pessoas que tiveram sabedoria. E Deus abençoou essas pessoas, Deus deu vitória, porque elas agiram com sabedoria. Então que a gente venha buscar, né, a sabedoria de Deus em nossas vidas, para guiar nossas decisões. Que a gente venha se apoiar na sabedoria, no conhecimento de Deus, né, em conhecer a Deus todos os dias, para que a gente venha ser abençoado, para que a gente venha tomar as decisões certas, amém? E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Deus é fiel, né? Graça e paz a toda a igreja nessa noite. Então, Deus nos falou nessa noite de sabedoria. Algo muito forte que Deus falou foi isso. Um pouquinho de tolice pode fazer com que tudo desmorone nas nossas vidas, né? Um momento de tolice, irmãos, pode jogar tudo por água abaixo, né? Uma vida toda construída. Minha filha pregando aqui, eu estava me lembrando do caso daquele jovem